Você já sentiu como se estivesse vivendo em um campo de batalha onde o inimigo é invisível, mas o cansaço é bem real? Como se houvesse uma muralha de fumaça impedindo você de enxergar o próximo passo? O Salmo 68 começa com uma declaração que é como um trovão. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos. Imagine o seu maior problema hoje, aquela ansiedade que aperta o peito, ou aquela porta que insiste em ficar trancada. Para nós, isso parece uma montanha de granito, mas a Bíblia diz que diante da presença de Deus, esses gigantes se dissipam como a fumaça ao vento. Eles derretem como a cera perto do fogo. Como seria o seu sono hoje se você tivesse a certeza absoluta de que Deus não está apenas assistindo a sua luta, mas marchando à sua frente no deserto? Como você caminharia amanhã se soubesse que Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, ocupado pessoalmente em dar um lar aos desamparados? Muitos leem o Salmo 68 e enxergam apenas uma guerra antiga. Mas o que quase ninguém percebe é que existe um código de vitória e provisão, escondidos em cada versículo dessa canção de Davi. Existe um motivo pelo qual ele diz que Deus diariamente nos cumula de benefícios. Você está pronto para entender como ativar essa presença que faz a terra tremer e os céus gotejarem? Porque a partir de agora, nós vamos mergulhar versículo por versículo no Salmo 68, para descobrir como transformar o seu deserto em um caminho de triunfo. Antes de abrirmos o texto sagrado, faz sentido para você que essa mensagem alcance alguém que hoje se sente solitário no deserto? Se sim, deixe seu like e se inscreva. Isso avisa ao algoritmo que a palavra de Deus tem prioridade aqui. E mais, escreva nos comentários qual é a fumaça que você precisa que Deus disperse hoje. Eu vou ler cada um e ao final desse estudo faremos uma oração de concordância. Quando 2 ou 3 concordarem na terra, o céu se move. Vamos juntos? Versículos 1 e 2. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de diante dele os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Sabe aquela confusão mental que parece uma neblina espessa? Você tenta planejar o futuro, mas o medo trava os seus passos. Na linguagem da alma, os inimigos aqui não são apenas pessoas, são os pensamentos intrusivos, a autossabotagem e a injustiça que parece sufocar. Perceba a física espiritual aqui. Você não precisa lutar contra a fumaça com as mãos. Você não gasta energia tentando empurrar a neblina. O segredo não é a sua força, é a presença. Quando o sol da justiça se levanta, a fumaça simplesmente não tem estrutura molecular para resistir. O que hoje parece um muro de concreto na sua vida, para Deus é apenas fumaça. Deixe Deus se levantar na sua mente agora. Respire fundo e visualize esse medo derretendo como cera. Versículos 3 e 4. Mas alegram-se os justos, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Aqui está uma chave terapêutica profunda. A alegria bíblica não é um sentimento, é uma postura de guerra. O salmista nos convida a folgar de alegria. No original, isso fala de uma liberdade de movimentos. A opressão nos encolhe, nos deixa rígidos. A presença de Deus nos devolve a expansão. Quando foi a última vez que você permitiu que sua alma descansasse na certeza de que seu defensor cavalga sobre as nuvens? Ele está acima das circunstâncias que hoje te deixam sem sono. Se ele cavalga sobre as nuvens, ele está acima da tempestade que você está atravessando. Versículos 5 e 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus faz que o solitário viva em família.
liberta os cativos para a prosperidade. Este é o coração do primeiro bloco. Se você se sente invisível, este versículo é o seu RG espiritual. Pai dos órfãos, para quem se sente sem proteção ou sem herança. Juiz das viúvas, para quem foi injustiçado e não tem quem o defenda legalmente. O solitário em família. O maior mal do século é a solidão acompanhada. Deus não promete apenas te dar coisas, Ele promete te dar pertencimento. A prosperidade aqui não é apenas financeira, é a liberdade de quem não é mais escravo de traumas passados. Deus tira você do isolamento e te coloca em um ecossistema de vida. Se você se sente sozinho nessa luta, entenda, Deus está movendo peças no tabuleiro para te conectar com pessoas que serão cura para você. Mas agora, segure o fôlego. Seu Salmo 68 começa dispersando inimigos e acolhendo os solitários. O que vem a seguir é ainda mais impactante. No próximo bloco, vamos descobrir o que acontece quando Deus decide marchar pelo deserto e como a terra reagiu ao passo dele. Você sabia que existe uma chuva de generosidade que Deus reserva especificamente para os momentos de maior cansaço? É o que veremos nos próximos versículos. Versículos 7 e 8. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai estremeceu à presença de Deus, do Deus de Israel. Observe que o texto não diz que Deus enviou um mapa, diz que ele saiu à frente. No deserto, o maior trauma não é o calor, é a desorientação. É sentir que você está andando em círculos na sua carreira, no seu casamento ou na sua saúde emocional. Quando Deus marcha, a estrutura do que é estéril, o deserto, e do que é rígido, o Sinai, não aguenta. O Sinai, uma montanha de pedra bruta, estremeceu. O que na sua vida hoje parece uma montanha de pedra que nunca muda? A presença de Deus não contorna o problema, ela faz a estrutura do problema tremer, até que ele se curve. Versículos 9 e 10. Tu, ó Deus, enviaste chuva generosa e restauraste a tua herança, quando estava exausta. Nela habitou o teu povo. Ó Deus, pela tua bondade, proveste ao necessitado. Aqui está o ápice emocional para quem está assistindo, a restauração da exaustão. Quantas vezes você sentiu que chegou no seu limite? Que a sua herança, seu sonho, sua família, seu vigor estava murchando como uma planta sem água? O salmista usa o termo chuva generosa. No original, isso dá a ideia de uma chuva de ofertas voluntárias e presentes inesperados. Deus não envia apenas o mínimo para sobreviver, Ele envia generosidade. Você estava esperando uma gota, Ele envia uma torrente. Você estava exausto, Ele traz restauração. Onde você parou de acreditar porque se sentiu exausto demais para continuar? Feche os olhos por um segundo, sinta essa chuva de generosidade caindo sobre as áreas da sua vida que secaram. Deus não provê apenas porque você é forte, Ele provê pela sua bondade ao necessitado. É sobre o caráter dele, não sobre a sua performance. Agora preste muita atenção. Se a chuva de Deus restaura o indivíduo, o que acontece quando essa vitória se torna pública? No próximo bloco, o Salmo 68 muda de escala. Vamos ver o exército de mulheres que proclama vitória e como Deus faz reis poderosos fugirem enquanto quem ficou em casa reparte os despojos. Você sabia que existe uma bênção específica para quem fica em casa e cuida do que é essencial? Vamos descobrir isso agora. Você já viveu um momento onde no meio do seu maior deserto surgiu uma provisão que você não sabe de onde veio? Uma palavra, um recurso, um abraço? Escreve aqui, eu recebo a chuva generosa. Profetize sobre a sua própria exaustão enquanto passamos para os versículos de vitória pública. Versículo 11. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mulheres que anunciam as boas novas. Perceba a ordem das coisas. Primeiro, Deus fala. A vitória começa no mundo invisível da palavra. Mas olha que detalhe terapêutico fascinante. O salmista destaca as mulheres. Naquela cultura, elas não iam para o fronte.
mas eram elas quem celebravam a vitória. Isso significa que a sua voz tem poder de contágio. Quando você decide parar de murmurar sobre o deserto e começa a anunciar a boa nova de que Deus já deu a palavra, você ativa um exército ao seu redor. Versículos 12 e 13. Reis de exércitos fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Ainda vos deleiteis entre os currais, as asas da pomba são cobertas de prata, e as suas penas de ouro fulgurante. Este é o meu trecho favorito, para quem sofre de ansiedade por performance. O texto diz que os reis poderosos fogem, mas quem reparte o lucro, o despojo, é a dona de casa. Você sente que precisa estar sempre na linha de frente, esgotando suas forças para conseguir o sustento ou a aprovação? O código de provisão aqui é claro. Deus luta as batalhas pesadas, enquanto você cuida do que é essencial. Você pode estar deitado entre os currais, um lugar humilde, de trabalho, talvez até sujo pela rotina pesada. Mas Deus está cobrindo a sua vida com prata e ouro. Você não precisa de um trono para ser revestido de glória. Você precisa estar posicionado onde Deus te colocou. A paz de espírito é o maior despojo que um cristão pode herdar. Versículo 14. Quando o Todo-Poderoso ali dispersou os reis, caiu neve no Zalmon. O monte Zalmon era conhecido por ser escuro e sombrio. Seu nome deriva de sombra. Quando o salmista diz que caiu neve, ele está descrevendo um milagre visual. A neve traz pureza, luz e brancura para um lugar que era escuro. Deus está dizendo que vai branquear o seu passado escuro. Ele vai trazer clareza para aquela situação sombria que ninguém entende. Onde havia trevas de confusão, haverá a pureza da paz de Deus. Mas não pare aqui, o Salmo 68 agora vai nos levar para o alto. Vamos sair das planícies do deserto e dos currais para olhar o monte de Deus. Você já se sentiu diminuído por pessoas que parecem ser maiores ou mais importantes que você? No próximo bloco, vamos descobrir por que os montes elevados olham com inveja para o monte onde Deus escolheu habitar. E mais, vamos entender o que significa Deus subir ao alto levando cativo o cativeiro. Se esse código de vitória no descanso fez sentido para você, respire fundo. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Deus luta, você reparte o despojo. Digite "Eu descanso na vitória", se você aceita essa troca hoje. Agora veja como Deus inverte as hierarquias do mundo nos versículos de 15 a 18. Versículos 15 e 16. O monte de Baçã é monte de Deus. O monte de Baçã é de cumes elevados. Por que olhais com inveja, ó montes de cumes elevados, o monte que Deus para sua habitação preferiu? Sim, o Senhor habitará nele para sempre. Imagine o Monte Baçã, majestoso, imponente, o sucesso que o mundo aplaude. Agora olhe para o Monte Sião, menor, mas simples. O salmista faz uma pergunta terapêutica vital. Por que os grandes olham com inveja para o que Deus escolheu? Muitas vezes você se sente em desvantagem porque não tem os cumes elevados de outros. Não tem o mesmo diploma, a mesma conta bancária ou a mesma aparência. Mas o código aqui é sobre presença. O que torna um lugar sagrado não é a sua altura, é quem habita nele. Você consegue aceitar que Deus prefere a sua humildade e o seu coração sincero do que a arrogância dos montes elevados? A paz que você carrega faz o mundo sentir inveja, mesmo que eles tenham mais destaque que você. Deus escolheu você para ser a habitação dele. Pare de tentar ser Baçã. Seja um lugar onde Deus descansa. Versículos 17 e 18. Os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, como no Sinai, no santuário. Subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens. Aqui o cenário muda com uma visão épica de restauração. Milhares de milhares. Você nunca está sozinho. No reino espiritual, a sua retaguarda é composta por uma cavalaria que o olho humano não alcança. Levaste cativo o cativeiro. Esta é uma das frases mais poderosas da Bíblia, citada depois em Efésios 4.
Sabe o que isso significa terapeuticamente? Que Deus prendeu aquilo que te prendia. Ele escravizou o seu vício. Ele algemou a sua depressão. Ele levou presa a sua escassez. Imagine um general voltando da guerra. Ele traz os prisioneiros atrás de seu carro. Deus está subindo ao trono e atrás dele estão todos os seus medos e traumas devidamente derrotados e expostos à vergonha. Mas a parte mais emocionante vem agora. O versículo 18 termina dizendo que ele recebeu dons até dos rebeldes. Isso significa que até quem tentou te destruir vai acabar contribuindo para o seu propósito. Você está preparado para ver como Deus transforma a perseguição em suprimento? No próximo bloco, vamos falar sobre o Deus que diariamente nos cumula de benefícios. É o código da manutenção diária. Não é uma bênção que vem uma vez por ano. É o pão de cada dia que cai enquanto você caminha. Responda para si mesmo agora. Qual é o cativeiro que você precisa entregar nas mãos desse general hoje? O que tem te mantido preso que você quer ver atrás do carro de guerra de Deus? Escreva aqui nos comentários, o meu cativeiro foi vencido. Ao declarar isso, você sai da posição de vítima e entra na posição de quem divide os despojos com o rei. Talvez você tenha começado esse vídeo sentindo que o deserto era o seu destino final. Mas depois de mergulhar nesses versículos, você percebeu que o deserto é apenas o lugar onde Deus demonstra sua força. Ele dispersou a fumaça da sua confusão. Ele derreteu a cera do seu medo. Ele provou que mesmo quando você se sente pequeno, como o Monte Sião, a presença dele te torna inabalável. Agora eu quero que você pare de lutar por um instante. Se ele levou cativo o seu cativeiro, você não precisa mais carregar essas correntes. Nós vamos selar esse estudo com uma oração de concordância. Se você escreveu sua fumaça nos comentários, eu estou tocando nela agora, em espírito. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com cada pessoa que me ouve. Senhor, Tu és o Pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Eu peço que neste momento o Senhor se levante na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Que toda a fumaça de incerteza, de depressão e de escassez seja dissipada pelo sopro do Teu Espírito. Onde houver exaustão, envia a Tua chuva generosa. Restaura as forças de quem sentiu que não chegaria ao fim do dia. Que eles não apenas sobrevivam, mas que possam repartir os despojos da vitória que o Senhor já conquistou na cruz. Eu declaro, em nome de Jesus, o cativeiro deles acabou. Foram todos libertos do que os mantinha presos. Que eles durmam hoje com a paz de quem sabe que o Senhor diariamente nos cumula de benefícios. Amém. Obrigada por caminhar comigo por estas águas profundas do Salmo 68. Sua presença é um presente. E eu creio que essa semente já está florescendo no seu coração. Mas a nossa jornada não para por aqui. O código da manutenção diária e do escape da morte está logo ali na frente. No próximo vídeo, vamos mergulhar na segunda parte deste salmo, revelando como Deus nos cumula de benefícios todos os dias e como Ele nos faz vencer até o que parece impossível. Se essa mensagem tocou o seu coração, sinta-se abraçado por esse Deus que cavalga sobre as nuvens. Te espero no próximo vídeo, para vermos o Senhor marchar à nossa frente mais uma vez.